Olá, eu sou o professor Marcelo da disciplina de Geografia. Eu espero que vocês estejam bem, mesmo com o afastamento social. Vamos dar início às nossas primeiras videoaulas sobre o estudo da geografia. Estejam bem, até breve. Olá, nono ano, espero que vocês e vossas famílias estejam bem, protegidos dentro desse contexto do afastamento social devido à Covid-19 ou coronavírus. Vamos iniciar aqui uma breve retomada do nosso conteúdo de geografia do primeiro bimestre. Eu fiz um pequeno roteiro aqui e eu peço que vocês acompanhem, tá? Para que possa auxiliá-los para a avaliação que nós teremos aí na segunda-feira. Vamos começar falando então sobre a questão das pirâmides etárias. A pirâmide etária é uma ferramenta muito utilizada na área de geografia para medir a quantidade de milhões de pessoas, de homens e de mulheres, porque a partir desta quantidade é que os governos vão estipular uma estrutura de acordo com a necessidade de cada população. Evidentemente que isso varia no mundo inteiro, uma vez que os países se apresentam em situação socioeconômica diferenciada. Vamos relembrar? São 3 grupos socioeconômicos. Nós temos um grupo de países considerados desenvolvidos, um grupo de países considerado emergentes e um grupo maior de países que são os subdesenvolvidos. Eu separei aqui no Atlas uma pirâmide etária do Brasil do ano de 1980 e 2000, para que vocês tenham uma noção de uma característica de uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido naquele momento. Bom, como vocês podem perceber aqui, nós temos aqui a base, que é formada por crianças, não é? E adolescentes. O meio é formado por jovens e adultos, e o topo da pirâmide ele é formado por, na verdade, idosos. Percebam que a pirâmide ela começa larga, no meio fica mais larga e ela vai se estreitando. Isso é chamado de transição demográfica. Essa é uma característica de uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido, porque até a década de 80, até o ano de 2000, o Brasil era um país, na verdade, subdesenvolvido. Quando falamos de pirâmide etária de países europeus, essa característica física dela muda completamente. Por quê? Porque a base ela vai ser mais estreita, uma vez que na Europa as famílias têm no máximo 2 filhos, ou optam por nenhum, então o número de crianças é menor. Ela fica mais larga no meio, porque eu tenho a camada dos adultos, não é? Que estão na idade ativa, de trabalho e de estudo, e o topo da pirâmide ele passa a ser um pouco mais largo, uma vez que os países europeus têm uma excelente qualidade de vida, as pessoas têm uma grande longevidade ou expectativa de vida, elas vivem até os 80 anos, 90 anos, chegam a ser centenárias. Quando nós comparamos uma pirâmide etária de um país europeu com a pirâmide etária de um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, nós devemos entender que em países subdesenvolvidos, a tendência natural dos governos, da gestão federal, municipal, estadual, é investir em escolas, em creches, em hospitais, porque o grosso da população é voltado à população de crianças ou adolescentes. No caso da pirâmide etária europeia, a situação é completamente inversa. Os governos investem mais em previdência social, porque a maioria da população é idosa, e é esta previdência social que vai manter esses aposentados em casa, recebendo seus salários para que eles possam ter ainda mais longevidade. Então são pirâmides etárias que representam países e momentos da vida das pessoas completamente diferentes. Tudo bem? Avançando no nosso conteúdo aqui, seria legal também que vocês trabalhassem a questão da localização dos mapas europeus. Por exemplo, a Europa ela possui 10,5 milhões de quilômetros quadrados, então uma grande extensão territorial. Geograficamente, ela está dividida aí em 5 partes. Ao norte, a Europa setentrional.
Ao sul, a Europa meridional. A leste, a Europa oriental. E a oeste, a Europa ocidental. Evidentemente que a parte central nós denominamos em geografia de Europa Central. Só lembrando que a parte oriental da Europa Leste, ela é composta por países de cunho social, muitos que saíram, não é, daquele eixo da antiga União Soviética e vieram para a União Europeia. Já os países da Europa Ocidental a Oeste são países, na sua grande maioria, que formam o bloco conhecido como União Europeia. Vamos relembrar? A União Europeia é um bloco proeminente, muito desenvolvido, o mais desenvolvido de todos os blocos econômicos, que surgiu em 1992 com o Tratado de Maastricht. Inicialmente 27 países, porém, no começo desse ano nós tivemos uma saída de um determinado país, que é a Inglaterra. É o chamado Brexit, a saída. O tempo vai dizer se a Inglaterra está correta ou não em deixar a União Europeia. Então, atualmente, são 26 países que formam a União Europeia. Tranquilo? Avançando um pouquinho mais, vamos falar sobre o continente asiático. Eu vou demonstrar aqui no Atlas. Bom, como vocês podem ver aqui, continente asiático, nós temos aqui basicamente 1/3 da população do mundo, não é? Se encontra aqui na China, 1,4 bilhão de pessoas, aqui na Índia, 1,1 bilhão de pessoas, e nós vamos ter aqui na região da Indonésia quase 900 milhões de pessoas. Esta região da Ásia é chamada de Ásia das Monções, devido aos ventos de monções, ventos que sopram do continente para o oceano e do oceano para o continente. Esta região do planeta é uma região com grande adensamento populacional, ou população relativa. Só para estabelecermos aí uma relação com o Brasil. No Brasil, o número de habitantes por quilômetros quadrados, ele varia de 31 a 45 habitantes por quilômetros quadrados. Na China, que é o país com a maior população do mundo, 1,4 bilhão de pessoas, a população relativa ela é por volta de 750 habitantes por quilômetro quadrado. Então, olha que diferença. Na China, 750 habitantes por quilômetro quadrado, e no Brasil, de 30 a 45, dependendo da região brasileira. Tá? Então, não se esquecendo, a maior população do mundo, hoje nós somos quase 7,8 bilhão de pessoas, ela está aglomerada a um adensamento populacional na Ásia, tá? Países como a China, como a Índia, como a Indonésia, são países de grande concentração populacional. Avançando um pouquinho mais, eu gostaria de falar sobre a ONU, Organização das Nações Unidas. Só lembrando que a ONU foi fundada no pós-Segunda Grande Guerra Mundial, a partir de 1946. O Brasil é um dos países membros fundadores, e a ONU ela atua pelo mundo inteiro, através das suas agências especializadas. Vamos nos lembrar de algumas delas: a OIT, não é? Organização Internacional do Trabalho, a OMS, que atualmente é muito falada devido ao coronavírus, Organização Mundial de Saúde, e o nosso foco aqui é a OMC, Organização Mundial do Comércio. Por quê? Porque nós sabemos que os países europeus eles são muito desenvolvidos nos 3 setores da economia. Quais são os 3 setores da economia, nono ano? Setor primário, setor secundário e setor terciário. Então, ela é muito desenvolvida nos 3 setores. Em relação a esses setores, no setor primário, a Europa é muito desenvolvido no ramo de atividade da agropecuária, ou seja, a agricultura e a pecuária. Mesmo os países europeus tendo um clima
mais frio ao norte, ele tem um clima mais temperado na sua porção central e mais quente ainda ao sul. Então a Europa, ela é grande produtora na agricultura de trigo, de centeio, não é? De beterraba, não é? Então são países que produzem bastante e mantêm um alto comércio, uma grande exportação entre eles e com os países vizinhos. Quem regula essa tramitação, exportação, importação, preços, bolsa de valores é a Organização Mundial de Comércio. Então, deem uma atenção a esse conteúdo voltado ao grande desenvolvimento agropecuário da Europa. Se compararmos a forma como a agricultura e a pecuária é tratada no continente europeu e aqui na América, no caso o Brasil, que é um grande celeiro do mundo, um grande país agroexportador, é que na Europa eles trabalham muito com a questão da tecnologia. Então, a utilização de satélites, de GPS, de máquinas ultramodernas dentro do mesmo quilômetro quadrado. Como o país não tem uma grande extensão territorial para a agricultura e o clima não é tão favorável porque ele é frio, eles investem muito em tecnologia. Já em países como o Brasil, nós temos uma grande extensão territorial, então você produz muito em uma determinada área. Quando essa área ela fica esgotada, nós ocupamos uma outra área. Aqui é um sistema de rodízio, rodízio dessas terras. Lá não, como a área ela é mais confinada, ela é menor, eles investem mais em tecnologia, ok? Avançando um pouquinho mais aqui no conteúdo, vamos falar um pouco sobre um conceito que nós já trabalhamos em sala de aula, que é um dos fenômenos da globalização, que é a glocalização. Tá? O que é a glocalização? A globalização é um fenômeno na qual os países entenderam que, para que eles pudessem se inserir no contexto comercial de outro país, eles deveriam adaptar os seus produtos à cultura, costumes e tradições locais. Então vamos exemplificar. Imagine uma grande empresa alimentícia como o McDonald's. Nós sabemos que o lanche do McDonald's, basicamente, ele é feito de carne bovina. Uma empresa como o McDonald's, se ela se insere no contexto de um país asiático, por exemplo, como a Índia, ela não poderia vender os seus produtos, os seus lanches de carne bovina na Índia, uma vez que de antemão nós sabemos que os indianos possuem o terceiro maior rebanho bovino do mundo, mas eles não comem carne bovina, porque a sua religião, o hinduísmo, ela não permite. Porque para eles, dentro do contexto do rebanho bovino, a vaca é um ser idolatrado, de maternação, fornece leite, fornece carne. Então, devido à religião, eles não consomem carne bovina. Então, o que o McDonald's vai fazer para poder vender o seu produto na Índia? Ele vai produzir lanches do McDonald's feitos de carne suína ou de carne de frango. Ao fazer isso, ele está adaptando o seu produto, na verdade, à cultura, costumes e tradições locais. Este fenômeno, então, é conhecido, é denominado em geografia como localização. Um outro exemplo também bem interessante que pode ser abordado, a questão de empresas no Brasil que produzem produtos bronzeadores, como padrão de beleza, né? A pele um pouco mais bronzeada. Uma empresa que produz bronzeador aqui no Brasil, se ela for para países asiáticos como o Japão, como a China, ela vai encontrar lá algumas dificuldades, porque o padrão de beleza para esses países asiáticos é o branqueamento da pele e não o escurecimento da pele. Então, o que eles vão fazer? Eles vão para lá, na área de cosmético, uma determinada indústria, produzir branqueadores para a pele. O que ele está fazendo? Está adaptando o seu produto, né, de acordo com a cultura, costumes e tradições desses países. Este fenômeno é conhecido como glocalização. Eu vou dividir a nossa videoaula, tá, em 2 períodos de 15 minutos.
Tudo bem? Então eu vou encerrar esse período, essa primeira fase, e voltamos com o segundo vídeo, falando ainda sobre o conteúdo do primeiro bimestre da disciplina de Geografia. Até breve! Olá, vamos dar continuidade à segunda parte do nosso vídeo sobre o conteúdo de Geografia, voltado à questão do primeiro bimestre. Vamos falar sobre o conceito de globalização. A globalização, ela tem várias definições, mas nós trabalhamos uma específica na sala de aula, e é isso que eu vou cobrar de vocês na avaliação. Bom, a globalização, ela nada mais é do que interdependência política, econômica, social, cultural entre várias nações do globo. A globalização não é um fenômeno recente, contemporâneo. Ela é um fenômeno antigo. Ela vem lá do período das grandes navegações, século 13, 14, 15, 16. Mas a globalização, ela pegou no século 20 pegou uma carona, né, não nos navios mercantes, mas pegou uma carona com a tecnologia voltada aos satélites, aos cabos de fibra óptica, aos meios de transportes mais como no Japão chamado trem-bala, lá eles chamam de Shinkansen, tá? Na Europa eles chamam de TGV, trem de grande velocidade, mas ela acabou sendo difundida através do quê? Da informática, dos computadores, dos smartphones, não é? Então ela foi, na verdade, atravessando territórios, atravessando fronteiras. Como isso aconteceu? Isso acontece através do cinema. Através do cinema nós temos contato com a música, com as artes, com a cultura, com os costumes, com as tradições de vários países. Hoje, quando se fala em invasão, não é uma invasão física por território, é uma invasão, na verdade, tecnológica, de cultura, de valores. Então, a globalização é um fenômeno que integra as populações do mundo, obviamente, desde que você tenha acesso à tecnologia. Então, é um fenômeno que foi criado para integrar as várias nações do mundo, mas que devido ao desnível, não é, de desenvolvimento econômico, ela não consegue abranger todas as pessoas do mundo, porque você precisa necessariamente de um celular, de um sinal, para que você esteja integrado a tudo que acontece no mundo inteiro. Um outro fenômeno interessante que nós temos na avaliação, eu peço que vocês deem uma lida atentamente, é a questão dos blocos econômicos. Só lembrando que o mundo passou um período conhecido como Guerra Fria. Esse período da Guerra Fria, ele foi do pós-Segunda Grande Guerra Mundial, de 1946 até 1991. E nós tivemos nesse longo tempo, de 46 até 91, que decreta o fim do mundo bipolar. Bipolar em que sentido? Você tinha um eixo capitalista versus um eixo capitalista. Nesse período nós tivemos queda do Muro de Berlim, nós tivemos países que se unificaram, não é, como a Alemanha, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, países que se separaram, como a antiga Tchecoslováquia, que se separou em República Tcheca e República Eslovaca. Tá? Passado esse período do famoso mundo bipolar, o mundo passou a ser multipolar. Então, o que os países entenderam? Eles entenderam que se eles se unissem dentro da sua própria região, eles poderiam desenvolver o comércio, exportar mais e assim lucrar ainda mais. Esse fenômeno é conhecido como mundo multipolar, onde surgem os blocos econômicos. Vários blocos econômicos surgiram em cada uma das regiões do mundo. Por exemplo, na Europa surgiu a União Europeia. Aqui na América, nós tivemos o Mercosul, o Tratado de Assunção, de 1991. Os Estados Unidos surgiu na América do Norte, o NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México, que é o Tratado de Livre Acordo da América do Norte. Nós tivemos, por exemplo, na Ásia, blocos como a ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, e a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Então, os países entenderam que, ao se unir,
eles defendem a sua região de especulações, eles podem produzir mais, exportar mais e assim lucrar mais. Este é o conceito de blocos econômicos, a união de vários países, tá? Vários países juntos se unem para alavancar o comércio, expandir mais ainda e ter um lucro maior. Para finalizar, eu quero abordar o conceito sobre xenofobia. O que é a xenofobia? A xenofobia é a aversão ao estrangeiro. Mas o que é essa aversão ao estrangeiro? A aversão ao estrangeiro é a aversão a tudo que ele representa, aos seus costumes, à sua cultura, suas tradições, a sua forma de pensar, a sua forma de ser, a sua aparência. Os cientistas políticos consideram que um dos países mais xenofóbicos do mundo, que mais praticam a xenofobia, é a França, e depois os Estados Unidos da América. Muitos governos, oficiosamente, eles apoiam, tá, esses segmentos da população que praticam a xenofobia em relação ao imigrante, em relação ao estrangeiro. Jamais eles assumem isso de forma oficial, sempre de forma oficiosa. Mas vamos criar uma reflexão. Os países europeus, eles têm uma característica de grande longevidade. A qualidade de vida é excelente, então as pessoas vivem muito. Eles têm uma outra característica que é ter poucos filhos, ou seja, entre ter poucos filhos e ter uma população muito idosa, fica uma lacuna, porque não há, na verdade, o quê? Não há mão de obra para repor, não é, essa população que envelhece devido à sua excelente qualidade de vida. Então, ao mesmo tempo que eles necessitam de uma mão de obra no seu país para repor essa carência de mão de obra, eles repelem, eles hostilizam esse imigrante que vem para o seu país procurando, evidentemente, uma melhor qualidade de vida, não é? Porque esse imigrante, qual que é a origem dele? Por que ele se afasta do seu país? Porque o seu país é um país que basicamente pratica a repulsão. Por motivos políticos, o imigrante pode vir por motivo perseguição religiosa, não é? Por questões econômicas, normalmente, ou por conflitos armados, guerras. E aí ele é obrigado a sair e ele vai procurar normalmente áreas que são mais desenvolvidas. Estas áreas costumam ser a porção ocidental da Europa, né? Eles buscam países como a Alemanha, países como a Inglaterra, países como a França, ou eles migram para a América do Norte, notadamente o Canadá e Estados Unidos. Evidentemente que áreas secundárias como o Brasil também recebem muitos desses imigrantes, tá? Agora, o refugiado, ele é um imigrante que está sofrendo uma pressão, não é? Devido a um conflito armado, devido a uma crise econômica que gera fome, miséria, devido a pandemias, ele acaba se refugiando em outro país. Mas a xenofobia é a aversão ao estrangeiro. Não importa se ele é um refugiado ou se é um imigrante que vem buscar trabalho, melhor qualidade de estudo. Então, deem uma atenção a essa questão da xenofobia praticada basicamente no mundo inteiro. Eu queria relembrar de uma aula que nós tivemos, eu perguntei para vocês sobre a questão da xenofobia no Brasil, se o Brasil era um país que praticava a xenofobia. A conclusão que nós chegamos é que a xenofobia no Brasil ela é praticada, mas depende muito da origem do imigrante. Se é um imigrante latino que vem da Bolívia, que vem da Venezuela, não é? Que vem do Haiti, na América Central, o brasileiro, dependendo, claro, da classe social, do grupo de pessoas, ele pratica a xenofobia. Se é um imigrante que vem de países africanos, a África negra, não a África branca, muito provavelmente, claro, guardadas as devidas proporções, dependendo da classe social e do grupo de pessoas, esse africano também sofrerá preconceito. A xenofobia vai aparecer. Agora, se este imigrante ele vem da Europa Ocidental ou mesmo Oriental, de países como Alemanha, França, Itália, Portugal, mesmo que ele vinha de países
como Eslovênia, como Croácia, a tendência natural é que ele não sofra tanto o preconceito. Se ele vier de países asiáticos, como a China, como o Japão, como a Coreia do Sul, muito provavelmente também ele não vai sofrer tanto preconceito quanto imigrantes que vêm de outras partes do mundo emergente ou subdesenvolvido. Eu espero que essa breve retomada de conteúdo auxilie vocês na nossa avaliação. Uh, Utilizem da apostila para vocês responderem, na verdade, a prova na segunda-feira, tá? Sobre geografia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se cuidem. Até breve.